Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou de volta depois de uma pausa aqui no canal, conforme vocês puderam perceber. Faz um tempinho que eu não posto aula, eu tinha dado um tempo mesmo para descansar. Estava muito cansada da carga do ano passado, foi bem pesada, então eu me permiti parar por uns meses, descansar, renovar as ideias, relaxar as mãos. Tinha parado realmente, não toquei nem agulha, nem crochê. Esse período estava descansando totalmente. Eu recebi várias mensagens de vocês que estavam muito preocupadas, mas não aconteceu nada, gente. Foi realmente uma pausa para descanso. Eu até comentei na aba aqui da comunidade do canal sobre isso, que eu tinha dado uma pausa para descanso, que estava tudo bem, graças a Deus, não tinha acontecido nada com a minha saúde, nem com ninguém, estava tudo em paz. Só foi mesmo uma pausa para eu poder renovar as energias, trazer mais novidades para vocês aqui no canal. Para essa primeira aula eu fiz um modelo bem simples, até porque eu me senti um pouco enferrujada no crochê. Eu acho que porque eu pausei esse tempo sem nem tocar em agulha nem nada. Então é isso, vamos lá para nossa videoaula de hoje. Eu vou usar fio de poliéster de 3 milímetros. Esse tubo que eu estou usando ele tem 165 metros, mas ainda vai sobrar. No final da peça eu vou mostrar quanto sobrou. Vou usar agulha 4,5, alguns marcadores, tesoura, isqueiro para acabamento e 2 botões imantados que eu vou mostrar mais na frente. Então eu começo passando o fio na agulha, faço esse primeiro nozinho inicial e a partir dele vou fazer 30 correntes. Esse número de corrente depois eu vou tirar a medida, você pode fazer ela maior ou menor, fica a sua escolha. Terminei as 30 correntes, agora eu vou tirar as medidas. Essa corrente ela vai ficar com 23 centímetros e meio, quase 24, tá? E aí você vai de acordo com o fio que você estiver usando, ela pode ficar maior ou menor. Agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó, nesses lacinhos que tem aí. E aí eu vou fazer pontos baixos, então a gente vai pular o primeiro, vai no segundo nozinho, passa a agulha e vamos fazer um total de 29 pontos baixos. Pronto, terminei os 29 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma corrente no final, vira a peça e agora a gente vai dar continuidade, só que a gente vai trabalhar também com um ponto fantasia. Então, sempre no começo da carreira a gente começa fazendo um ponto baixo e também vai terminar fazendo um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo, na sequência, um meio ponto alto. E agora a gente vai repetir o mesmo padrão. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto, até chegar no fim da carreira. No penúltimo ponto, a gente vai terminar com um ponto baixíssimo. E o último ponto tem que ser um ponto baixo, como eu falei anteriormente. Sempre no começo da carreira vai ser um ponto baixo e no último ponto, um ponto baixo. Pronto, ó, chegamos aqui no penúltimo ponto. Como eu falei, vai ser um ponto baixíssimo, porque eu segui a sequência. E esse último vai ser um ponto baixo, igual no início da carreira. Então, finaliza fazendo esse ponto baixo, faz uma corrente, sempre uma corrente no final, vira a peça e a gente continua seguindo essa mesma sequência. Começa a carreira com um ponto baixo, em seguida um ponto baixíssimo, na sequência meio ponto alto. E depois continua seguindo esse mesmo padrão
até o penúltimo ponto da carreira. No último ponto, como eu falei anteriormente, sempre vai terminar com ponto baixo. E aí a gente vai repetir essa mesma sequência. Eu vou fazer mais ou menos umas 40 carreiras, tá? É bem ruinzinho de contar esse ponto, já que ele é um ponto meio de relevo e ele se mistura. Por isso eu vou adiantar o vídeo, depois eu volto para tirar a medida da peça, porque assim vai ficar bem mais fácil para você saber mais ou menos a quantidade certa de carreira que você precisa fazer. Basta seguir o tamanho que eu vou passar para vocês. Pronto, terminei a base da bolsa. Agora eu vou tirar a medida. Essa peça vai ficar com 31 centímetros e meio de comprimento, quase 32, e 21 centímetros e meio também de largura. Aí basta você seguir essas medidas para você fazer a sua peça do mesmo tamanho. Então, aí terminada essa quantidade, como eu falei para vocês anteriormente, foram mais ou menos 40 carreiras. Agora a gente vai fazer a parte da alça dessa peça. Como sempre, faz uma corrente no final. E aí a gente vai contar 6 pontos de base. No 7º ponto, a gente vai colocar um marcador, tanto de um lado quanto do outro também. Desse meio entre um marcador e outro vai ficar 15 pontos de base. Vai ser nesse meio que a gente vai fazer a nossa alça. Depois de fazer as divisões, a gente vai começar a carreira da alça. Prontinho, ó. A gente fez a corrente lá no final. E agora a gente vai começar a seguir a mesma sequência. Começa fazendo um ponto baixo, depois faz um ponto baixíssimo, em seguida meio ponto alto, mais um ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo e finaliza com meio ponto alto. Agora a gente vai subir uma corrente. Eu vou fazer um total de 16 correntes. Essa é a parte da abertura da alça de mão. E agora a gente vai dar continuidade, ó. Então a gente já começa aí onde tá o marcador fazendo meio ponto alto. Na sequência, ponto baixíssimo, depois meio ponto alto e assim por diante, até chegar no último ponto que a gente termina com ponto baixo. Chegamos no último ponto. Agora a gente vai para a próxima carreira, então faz uma corrente, vira a peça e a gente continua a mesma sequência. Começa com ponto baixo, ponto baixíssimo, até aquela partezinha ali da alça para a gente poder continuar. Agora eu vou trabalhar nessa corrente, então passo a agulha por baixo da corrente, laço o fio e vou fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 20 pontos baixos até preencher toda essa corrente.
Pronto, ó, depois que preencher essa alcinha com pontos baixos, né? Foram 20 pontos baixos. Aí a gente continua a sequência que a gente estava fazendo anteriormente, que é meio ponto alto, ponto baixíssimo, até chegar no finalzinho da carreira, que a gente vai fazer um ponto baixo no final, como sempre. Depois que finalizar essa carreira, faz uma corrente no final, vira a peça e a gente continua seguindo a sequência. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, mais um ponto baixíssimo. E agora a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos em cada um desses pontos de base da alça, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E finaliza seguindo a mesma sequência. E terminamos a parte da alça, agora nós vamos para o acabamento, vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, circulando toda essa peça, então começo por essa parte da alça, ó, vou passando a agulha pelo meio do ponto, nessa primeira lateral, vou fazendo pontos baixíssimos. Na parte da alça, a gente vai passando a agulha, ó, por baixo do ponto, igual vocês estão vendo aí, não é trabalhando, passando a agulha pelo meio, a gente vai passando a agulha por baixo, vai fazendo pontos baixíssimos também nessa parte da alça. Pronto, terminada essa parte principal da alça, aí a gente vai finalizando essa carreira. Nessa lateralzinha a gente vai passando a agulha pelo meio do ponto, igual vocês estão vendo aí no vídeo, fazendo pontos baixíssimos também, até chegar aí no final. E aí depois disso a gente vai contornar toda essa peça também fazendo pontos baixíssimos. Vai pegando aí, ó, na lateral, cada uma dessas alcinhas e vai fazendo pontos baixíssimos. Continua fazendo pontos baixíssimos na parte de baixo da peça também, igual vocês podem ver aí no vídeo, ó. Terminei a lateral, já vou contornando também essa parte de baixo. Nessa parte a gente vai passando a agulha, ó, pelo meio dessa correntinha, que essa é a corrente inicial da peça. Então vai passando a agulha pelo meio, fazendo pontos baixíssimos, igual eu tô mostrando para vocês no vídeo. Terminada toda essa parte inferior da peça, ó, a gente vira e continua contornando a outra lateral, também fazendo pontos baixíssimos.
E pronto, agora a gente já tá próximo da finalização, ó, dessa última lateral, vai terminando fazendo esses pontos baixíssimos, depois a gente vai fazer o acabamento. Pronto, terminei essa parte da peça, aí você dá uma conferida para ver se o tamanho tá legal, ó. Então dobra ela para ver se tá tudo certo. Então agora a gente corta esse fio, faz o acabamento, ó. Eu vou simular uma correntinha, conforme eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Então faz uma correntinha final, corta a ponta do fio, queima com o isqueiro e faz o acabamento. E aí faz isso também com a pontinha lá do início, aproveita para ir escondendo ela por dentro do fio, corta e também queima as pontinhas para fazer o acabamento final. Agora nós vamos para a parte final, que é fazer o fechamento das laterais. Essa lateral pode ser costurada com agulha de tapeceira, igual vocês estão vendo aí, ou com a própria agulha do crochê mesmo. Eu optei por fazer crochê na lateral, acho que o acabamento vai ficar melhor, mas você também pode costurar usando a agulha de tapeceiro. Então, para fazer essa costura, ó, eu vou trabalhar passando a agulha pelo meio de cada um dos pontos de base e vou fazer pontos baixíssimos, passando a agulha de um lado para o outro, fazendo pontos baixíssimos, igual eu tô mostrando aí para vocês. Pronto, ó, terminada a costura, eu vou cortar a ponta do fio, vou passar essa ponta por dentro dessa última laçada, e aí eu vou esconder esse fio, vou jogar ele pra dentro da bolsa, né, por dentro da peça, pra poder fazer o acabamento final. Vou cortar, depois eu vou queimar as pontinhas também. Aí eu já aproveito também para fazer o acabamento lá no fiozinho do início. Faço o mesmo processo, vou passando o fio por dentro dos pontos, da parte de dentro da peça, depois eu corto a pontinha e queimo com o isqueiro. E pronto, agora a gente vai repetir o mesmo processo da costura do outro lado para fechar a outra lateral, ó. Só você dividir ela bem no meio certinho, tá? Pra não ficar uma parte maior do que a outra. Então, aí você divide ela ao meio, faz essa marcaçãozinha igual eu tô mostrando, que é pra que a costura fique bem certinha. Aí eu vou colocar até um marcador pra me ajudar nessa parte. Depois continua fazendo os pontos baixíssimos, igual a gente fez na outra lateral, ó. Finalizei a costura, aí faço o acabamento desses fios que sobraram. Vai escondendo ele por dentro dos pontos, depois corta a pontinha e queima com o isqueiro. E a nossa bolsa está quase pronta, só vamos para o passo final, que é colocar o botão. Você pode colocar 2 botões imantados ou um botão, isso fica a sua escolha, que tipo de botão você vai colocar. E o botão imantado, ele pode ser costurado com fio de nylon e agulha de costura normal mesmo, você dá uns 2 pontinhos em cada um das lateraisinhas do botão
É bem simples, já tem aula aqui no canal onde eu já ensinei também como fazer essa costura. E, gente, esse foi o que sobrou do tubo de 165 metros que eu falei pra vocês lá no início. Sobrou essa quantidade de fio. E aí eu também coloquei essa etiqueta metálica na peça e esse vai ser o resultado final da nossa aula de hoje, né? De retorno aqui pro canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Escolhi fazer um modelo bem simples, como eu falei, eu tô um pouco enferrujada, mas aos poucos eu vou voltando com as aulas, trazendo mais novidades aqui para vocês. Eu espero muito que vocês curtam esse vídeo. Deixa aqui embaixo seus comentários. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve também para não perder as próximas novidades. E é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau, gente!